Olá, estamos começando agora o programa Em Comum, aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E o nosso convidado de hoje é o médico Mário Quadros Macedo, endocrinologista, que vai responder aqui várias perguntas interessantes em relação à saúde, ao envelhecimento, à vida melhor. A gente só vive melhor quando tem saúde. Então, tudo isso vai estar hoje no Em Comum. Até daqui a pouco. Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Começa agora o programa Em Comum, aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E eu saí dos estúdios hoje, vim visitar o Mário Quadros Macedo, o nosso querido endocrinologista. Quase não saiu a palavra, porque é uma palavra bem longa, de um especialista que realmente tem nome de peso na cidade de Manaus, muito querido. Quando eu falo muito querido, Mário, é porque você só tem elogio dos seus pacientes. Todo mundo que eu conheço, todo mundo que faz tratamento com você, elogia o seu trabalho, então a gente vê o carinho que as pessoas têm pelo seu trabalho. E você mesmo, o dia antes de nós entrarmos no ar, que o trabalho para você é um lazer. Não é um trabalho, é um lazer. Atender paciente, dar carinho, receber as pessoas ali no seu consultório, na sua clínica, é um prazer. Então a gente fica muito feliz em visitar a sua casa, estar aqui com você, para que a gente possa garimpar novidades a respeito desse emagrecimento, tratamento de diabetes e outros problemas que o envelhecimento traz para o ser humano. E todos nós vamos passar por várias etapas da vida. Tomara que os jovens cheguem à idade que eu estou, 62 anos, você com 60, mas a gente quer viver com saúde, com qualidade de vida, isso é importante. A terceira fase da vida da gente, né? A senectude ou velhice, ela é uma fase que eu chamo de deserto. Então, a velhice é um deserto que você vai para lá. Se Deus quiser, a gente chega lá no deserto. E o deserto não tem água, não tem comida, não tem nada. Então, você tem que se preparar antes. Não é quando você chegar na idade avançada que você, agora eu vou me cuidar. Vou correr atrás do prejuízo. Aí você vai colher o que você plantou, né? Então, na velhice, você tem exatamente as consequências dos atos que você cometeu nas décadas anteriores. Mário, eu tive a oportunidade de entrevistar o Buzaide, que é um dos médicos mais renomados do Brasil, e ele falava algo muito interessante, que é a dieta divina, que a gente deve comer tudo aquilo que Deus produziu, tudo aquilo que vem da natureza. Mas, infelizmente, a gente não segue essa dieta, né? A gente gosta dos fast food, a gente gosta das gorduras, a gente gosta de tudo que não presta. A alimentação deve ser acompanhada desde do seu nascimento, deve ter uma boa qualidade uma boa qualidade alimentar para que você tenha um envelhecimento saudável, realmente. Sim, o segredo é comer de tudo sem comer tudo. Então, a população que mais mantém um peso normal, sem passar fome, né, claro, são os orientais. São os japoneses, os coreanos. E você nunca vai ver uma dieta da Coreia, por exemplo. A dieta do Japão. Porque eles não abusam. Eles só usam o alimento. E nós, ocidentais, nós somos quantitativos. Então, quanto mais a gente comer, melhor. É comum você falar assim, eu fui num rodízio, dei prejuízo, porque eu comi muito. Rodízio de pizza, rodízio de churrasco. Porque as pessoas gostam de comer até ficarem cheias. Não comem até ficarem satisfeitas. Então, o segredo... qual é o alimento bom? O segredo é você sair da mesa com
com a sensação de que você comeria mais. Não existe nenhum macroalimento suficientemente bom para fazer dieta. Senão as vacas seriam todas magras. Sim, elas comem capim, Comem né? capim. Comem capim, Mas né? ficar toda hora comendo, né? Então, eu como muita fruta, mas não é para comer muita fruta. Porque fruta tem caloria. Então, o que engorda tem caloria. Eu tomo vitamina, essa vitamina que me deram engordou. Vitamina não tem caloria. Então, vitamina não engorda. Né? Então, o que engorda é o que tem caloria. Então, a gente tem que ter esse pragmatismo e observar realmente que as pessoas abusam e se privam. Então, quem faz uma dieta, geralmente começa uma dieta radical, né? Deixa de comer tudo, né? E Não aí come, quer fazer exercício, quer emagrecer tudo em 2 meses, que conquistou no ano. beber 10 litros de água. Então, passou um ano engordando, quer emagrecer em 2 meses, estabelece uma meta que é biologicamente impossível. Eu quero perder 10 quilos no mês. Eu escuto muito isso. Agora tem um alimento que os orientais consomem muito, que é o arroz. Uhum. Mas eles não engordam. Por que que nós engordamos? Porque pelo acompanhamento e pela quantidade exagerada de arroz que a gente costuma comer, né? Porque em alguns países o arroz não é acompanhamento, como no Brasil. A gente não tem arroz, não tem farofa, não é? Isso. Você nunca vai ver um oriental num rodízio de sushi, né? Eles não vão. Então, eles comem a quantidade pouca. Né? A gente é que abusa disso, do arroz, dos carboidratos. De modo geral, embora saudáveis, eles têm calorias. Né? Então, o oriental tem essa cultura de se sentir satisfeito e nunca se sentir cheio. Eles não gostam de se sentir cheio, né? de ter aquela plenitude gástrica. E a gente já gosta de sentir isso. A gente vê que as diabetes são praticamente as vedetes das doenças das pessoas que envelhecem, né? A gente adquire a diabetes por causa de hábitos alimentares errados ou não? Perfeito. Existem basicamente 2 tipos de diabetes. O tipo 1, que é o mais raro. Ele é só 20% do total. O tipo 2, ele está ligado à hereditariedade e obesidade. Então, se você tem um pai ou a mãe diabético, você corre o risco de ser diabético, 50% de chance. Se você se torna obeso, aí você está agregando, somando outro fator, né, que é a obesidade junto com a tua genética, aí tu desenvolve diabetes antes dos 50 anos. E existe uma situação que a gente chama de diabesidade. É aquela pessoa que ficou gorda, engordou, e o organismo não consegue manter os níveis de açúcar normal no sangue, porque o pâncreas, que é o órgão que produz insulina, não consegue demandar a quantidade boa de insulina para isso, porque ele é limitado. E aí a pessoa se torna relativamente diabética. Se ela emagrecer, ela deixa de ser diabética. A partir de que idade esse perigo aumenta mais para o ser humano? A partir dos 50 anos, a maior incidência do diabetes tipo 2, aquele que está ligado à hereditariedade e obesidade. E a partir dos 50 anos também aumenta o número, a chance de a gente se tornar obeso. Mas né? existe adolescente que já tem predisposição a ser diabético. Existe o diabetes pela hereditariedade. A gente chama de MOD. MOD, M-O-D-Y, é um tipo de diabetes da idade avançada que se manifesta no jovem. Então, são jovens que engordaram muito, né, pesando mais de 120, 130 quilos, que têm genitores diabéticos. E aí a doença que ia se manifestar lá com 40, 50 anos, se manifesta com 20, 30 anos. E a incidência tem aumentado. Os refrigerantes, eles estimulam esse aumento das taxas de glicose no organismo? É porque é uma caloria não computada, né? Quando você vai almoçar, você olha a comida que você está comendo. Mas a bebida você não computa como caloria. Por exemplo, eu tomei só 2 cervejas. Mas quantas calorias tem uma cerveja? Muitas, né? Muitas. Exato. Então, uma garrafa tem 80, long neck tem 80 calorias. Então, se você tomar 2 long neck, são 160. Isso aí equivale a você ter comido 3 laranjas, por exemplo. Então, em termos de caloria. E aí a pessoa acha que beber não tem caloria. Então, o refrigerante não tem caloria. Tem caloria e, às vezes, mais do que um bife. Né? Eu tenho um integrante da minha equipe aqui que ele é diabético e não consegue abrir mão da Coca-Cola. Ele não consegue se libertar da Coca-Cola. É impressionante. Aliás, tem 2. Um, eu acho que está pré-diabético, o outro já é diabético. Eles não conseguem. A Coca-Cola vai todos os dias da cabeça deles, eles não conseguem viver sem a Coca-Cola. Os refrigerantes gaseificados, à base de cafeína, né? Que tem 33, a Coca-Cola, a Pepsi, essas colas todas têm mais ou menos 33 max de sódio. Então, por que ela vicia? Porque ela não é totalmente doce, ela é um pouco salgada, né? Então, e outra coisa, a cafeína ela é estimulante. Então, às vezes você não quer
tá se sentindo fraco, eu vou tomar uma Coca-Cola, porque a cafeína ela vai bloquear a adenosina, que é uma proteína que informa para o cérebro que você está cansado. E quando a cafeína da Coca-Cola bloqueia a adenosina, a pessoa não sente mais cansaço, se sente mais disposta. E aí o que busca é essa euforia, porque você vê que hoje em dia as pessoas têm multifunções, né? Sim, hoje em dia. Antigamente você voltava para a escola, tinha televisão. Hoje você está fazendo uma coisa, você está mexendo na rede social, você está respondendo o WhatsApp, você está vendo o Instagram. Então aí, cadê a tua energia? Você não almoça mais com tranquilidade, não é? Isso. Você não janta mais com Na- tranquilidade. Você não faz um lanche com tranquilidade. Você não consegue mais conversar com a família porque estão todos no WhatsApp, né? Perfeito, e não contempla nada. Então, você não tem períodos de descanso. Você está sempre cansado. Aí, como é que você vai dar conta de toda essa solicitação social? Você tem que tomar estimulante. Né? Aí os Aí, refrigerantes. os refrigerantes estimulam, as bebidas estimulantes, né? A base de taurina, por exemplo, que é o Red Bull, os outros, né? O Monster. Então, a pessoa trabalhou muito, tenho que ir para academia, preciso tomar um energético para poder ir. Então, estão sempre chicoteando esse cavalo cansado. Né? Um dia desse eu vi que um dos atores aí, eu não me lembro agora o nome dele, ele passou mal de tanto tomar, trabalhando, evidentemente, esse estimulante, né? Isso aí acelerou muito. Acho que foi não me lembro agora o nome dele. Sim, agora. os energéticos. Os energéticos, né? É, Isso faz mal também. porque ali tem cafeína, taurina e ioimbina. Que são... Mesmo para treinar, para ir à academia, isso. Não, a gente não recomenda jamais. Você vai para uma. Você está aqui, nós estamos conversando, a frequência cardíaca nossa está 60, 70, 80 batimentos por minuto. Uma pessoa que não tem problema aí no nós coração, vamos né? malhar ali. Aí a nossa frequência vai subir para 100, 105, se a gente for fazer uma esteira. Então, tua frequência já subiu. Se você usa um estimulante, ele vai aumentar a tua frequência cardíaca sem você ter iniciado o exercício. Quando você inicia o exercício, essa frequência vai muito mais alta. Né? E a frequência cardíaca alta, você bombardeia, lógico, o cérebro com um volume maior de sangue. Isso, qual é o risco? Depois do treino, se você tem dor de cabeça, cefaleia, né? É porque você aumentou muito a frequência cardíaca durante o treino. E você pode ter um AVC. Né? Agora, existem horários para treinos que são melhores que para umas pessoas com mais idade, com menos idade? Como é que funciona essa tabela de treinos diários? Então, como a gente acorda, a frequência cardíaca está baixa, a gente tem que esperar mais ou menos 1 hora a frequência subir para você começar a treinar. Então, quem malha de manhã, o ideal, né, Marco Belém? As pessoas que acordam 4h30 da manhã. 4h30, ele ou o pessoal da Feira da Banana. É o Feira da Banana que no horário dele, na academia, está o pessoal do mercado. Né? Até a cobra já saiu correndo atrás dele, no meio da rua. Eu digo que eu vou no horário dos herdeiros, que é 10h30. 10h30. Meu horário, só tem herdeiro no meu horário. Porque, então, você tem que esperar o coração atingir uma frequência cardíaca para você iniciar o treino. Então, não é pular da cama fazer exercício, é um pouco arriscado. E a gente recomenda as pessoas com a idade mais jovem podem fazer de manhã. Quando a frequência vai aumentando durante o dia, né, vai aumentando, vai se adaptando, aí os exercícios à tarde e à noite são melhores, principalmente na nossa faixa etária, 40, 50, 60 anos. Porque o coração já se adaptou à rotina. Porém, você não pode fazer ela muito tarde. Você tem que fazer até 2 horas antes de dormir. Senão o exercício vai comprometer seu sono. Ele te deixa muito agitado. A frequência alta, o cérebro recebe muito sangue, né, e não desliga. Então, você tem que malhar. Eu durmo 10h30, então você vai ter que fazer exercício até 8h30. Eu durmo 11 horas, você vai fazer exercício até 9 horas. Entendeu? Porque senão você não vai ter um sono restaurador, uma noite boa de sono. Agora, Mário, antes de praticar o exercício, você necessariamente tem que consumir qualquer tipo de alimento? Não. Você pode fazer com o estômago vazio? Existe uma diferença entre homens e mulheres. Essa pergunta tua ela é muito interessante porque tem um trabalho na Inglaterra provando que se o homem come carboidrato antes do exercício, o exercício vai usar o carboidrato que você comeu como fonte de energia, não vai queimar as suas gorduras. Então, o sexo masculino tem que quebrar o jejum, fazer o exercício com proteína. Então, coma ovo, ou uma banana, ou iogurte, um alimento rico em proteína e vai malhar. O organismo da mulher, ele é habilitado para queimar gordura. Então, se a mulher comer ovo e for malhar, não vai dar certo. Entendeu? Porque o organismo vai queimar a caloria do ovo que ela comeu e não das reservas dela, que ela quer emagrecer. Então, a mulher pode comer carboidrato antes do exercício. Existe uma diferença de alimentação para o pré-treino, né? E agora, terminou o exercício,
Os homens podem comer carboidrato. E ele tem 90 minutos para comer esse carboidrato, porque esse carboidrato vai construir o músculo dele. Senão o músculo vai se digerir. Ele vai fazer exercício, o músculo não cresce. Agora, Mário, por que existem algumas pessoas que consomem uma cerveja antes do treino? Porque dizem que dá energia. Não, isso aí Isso já é papo de alcoólatra. é o meu mito, é o papo de alcoólatra. Tem gente que diz assim, toma uma cerveja antes do treino que é bom. Não, a cerveja ela tem 80 calorias, ela vem da cevada, né? Então é um alimento como um outro. Não tem essa característica de ser bom antes do treino, não. Aliás, eu não recomendo tomar álcool, né? Porque o álcool desidrata. E no exercício você vai desidratar também. As academias refrigeradas com ar-condicionado, elas estão melhores do que as academias que não têm ar-condicionado no Amazonas? Porque tem gente que diz assim, eu prefiro fazer academia sem ar-condicionado. Eu já tenho medo de academia com ar-condicionado, imagina sem ar-condicionado. Eu acho... Qual é a tua recomendação? Assim, se tiver acima de 25 graus, 27 graus, fica muito penoso você fazer exercício, né? Você desidrata muito. Então você vai perder água, eletrólitos, o rendimento muscular cai muito. Eu acho mais recomendável você fazer num ambiente climatizado. Com certeza. Vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno conversando com o Mário Quadros Macedo. Até daqui a pouco. Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 92-3190-1504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros, que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Eu continuo aqui com o Mário Quadros Macedo, nosso médico endocrinologista, e a gente fala sobre corpo humano, sobre vida saudável, sobre envelhecer com qualidade de vida, e me perguntavam muito sobre sarcopenia. Eu não sabia nem que existia essa palavra, eu não sabia nem o que era, e agora você vai me explicar o que é isso. Existem duas situações em que você tem perda de músculo. Chama-se caquexia. Então, quando você tem câncer, por exemplo, diabetes, que você perde massa muscular. Então, a doença consumiu o seu músculo, né? Existe a sarcopenia, que é a perda natural do músculo, porque a partir dos 35 anos, a gente perde 2% da produção hormonal por ano. E essa queda na produção hormonal vai afetar na estrutura muscular. Então, a gente perde músculo com a idade, e em torno de 50 anos, você já perdeu 20% da sua massa muscular. Essa velocidade ela não pode ser tão alta, porque o nível de músculo ele vai te dar longevidade. Significa o quê? Quem tem mais músculo vive mais. Por quê? A atividade física que faz o crescimento muscular libera uma substância, várias substâncias, entre elas as miocinas. Miocinas são várias até. Então elas fazem proteção cerebral, proteção cardíaca, hepática, renal. Então a pessoa vai viver mais. Então quem tem músculo vive 5 a 7 anos mais do que a média da população. Então, se você quer criar alguma situação para sua longevidade, crie músculo, né? Sempre quando você for à academia, você tem que praticar a musculação. Sempre. Qualquer idade. Você tem que Isso. sempre procurar praticar a musculação. Porque o exercício aeróbico, você fazer uma bicicleta, uma esteira, você está queimando caloria por minuto na esteira. Você saiu da esteira, frequência cardíaca baixou, parou de queimar caloria. Quando você faz musculação, você ativou o músculo, você agrediu o músculo mecanicamente, né? Você fez força. Aí o músculo, depois que você para a atividade física, ele vai fazer síntese proteica para se defender da agressão.
Então, a queima calórica, ela prolonga até 2, 3 horas depois que você para a atividade física. Por isso que o músculo, quem faz musculação, emagrece mais do que quem faz exercício aeróbico. Então, o que que a gente recomenda? Se você for fazer exercício, faça musculação. Para melhorar o condicionamento cardiocirculatório, você faz 15, 20 minutos de aeróbico depois que terminar a musculação. E eu ia perguntar sobre essa sequência. A gente começa pela musculação para depois fazer o É fácil de aeróbico? entender, Júlio. Quando Porque você... tem gente É. desculpa, tem gente que começa logo a se aquecer É, na esteira para depois isso. fazer a musculação. Você colocou muito bem. Aquecimento. Quando você vai comer uma comida que está na geladeira, você faz o quê? Vai lá, faz um aquecimento na Aquecimento pra poder panela, comer. no Isso. micro-ondas, Então, enfim. para comer, você faz o aquecimento. Quando o avião vai sair, o que que ele faz com as turbinas? Ele começa a Aquece as aquecer. turbinas para poder voar. Quando você vai sair com o carro, é recomendável você aquecer o motor antes de sair. Então, todo o trabalho mecânico precisa de aquecimento. Então, se você vai fazer atividade física, você não vai frio fazer atividade física. Porque as fibras musculares, elas estão contraídas naquele momento. E você pode causar um estiramento. Então, tem que aquecer. É muito fácil você ver os atletas, jogador de futebol, eles aquecem antes de entrar em campo. Jogador Mas, de vôlei. mas necessariamente você não deve fazer isso na esteira, nem na bicicleta. Você Pode faz de fazer outra forma. Não, pode fazer na esteira. Só não De pode leve. passar de 10 minutos. Aí já não é aquecimento, já é treino. Entendeu? Então é de 5 a 10 minutos. Aí você vai para o seu treino. Vai para o treino, isso. Faz o exercício isométrico de força. Aí depois, quando você termina esse exercício, o músculo, ele consumiu quase tudo que você comeu na refeição anterior, o treino. A caloria que você... eu treino, vamos supor, eu treino 9 horas da manhã. O café da manhã, quando eu vou fazer o treino, o músculo vai consumir a caloria do café. Quando eu subo na esteira para fazer aeróbico, não tem mais a caloria. Ele vai usar que caloria? Das reservas, entendeu? E ali você emagrece. Então, o endomorfo, que é aquele que tem facilidade para ganhar peso, se quer perder peso, faça musculação e depois suba na esteira para fazer exercício. Aí você ganha músculo e emagrece. Por que a gente deve alternar os dias de membros inferiores e membros superiores? É obrigatório isso, Não, realmente? assim, o que é obrigatório é ter o descanso. O descanso dos Então, exercícios? você pode fazer puxa e empurra. Então, tudo que puxa, né, Um dia, num dia e tudo que empurra, no outro dia. tríceps, peito, no outro dia. Porque com isso você consegue separar, você vai lembrar, diz, não, eu fiz bíceps e costas, eu fiz tríceps e peito, para que o músculo passe 48 horas sem ser ativado de novo, porque ele precisa desse descanso para crescer. Agora, Mário, os homens evidentemente preferem aquele peito mais desenvolvido, né? Mas esquecem das pernas. Isso. Muitas vezes esquecem das pernas. Mas as panturrilhas são fundamentais para o equilíbrio das pernas e para ajudar a bombear o sangue para o coração também, né? Que Isso. é um retorno, o né? segundo É uma coração. mão dupla, né? Uma mão dupla, né? É. Vai e volta, vai e volta. Mas as pessoas não se preocupam muito com a panturrilha, né? Muito com as pernas, né? E a gente sabe que quando a gente começou a envelhecer, quando tem equilíbrio para se levantar de um sofá, de uma cadeira, né? Isso mesmo. A perda da massa muscular em membro inferior favorece a queda, né? E todo mundo sabe que a pessoa idosa, ela falece demais de gripe e queda, né? É verdade. E aí você fratura o fêmur, aí você tem hemorragia e pode chegar ao óbito. Então, a panturrilha e o glúteo, que eu costumo dizer, são órgãos, são músculos que eles são natos. Então, ou você nasce com eles ou você não vai ter. Entendeu? É muito difícil você criar, quem não tem glúteo, por exemplo, criar glúteo. Por mais que você malhe. Não vai desenvolver não nunca. vai. Isso é perda de tempo. Melhora. Aí todo mundo faz, daqui a pouco. Fica rígido, vamos dizer assim. Aí depois faz uma injeção de gordura para volumizar, né? Mas e a panturrilha é a mesma coisa. Ele é um músculo que é genético. Você nasce com volume ou não, né? Você pode fazer exercício, vai melhorar 10, 20%, mas nunca vai ficar grande. É por isso que a gente vê umas pessoas muito musculosas em cima, com peitorais muito desenvolvidos e aquelas perninhas finas, né? E algum de calça ali a gente vê que a pessoa é completa, mas quando coloca uma bermuda é totalmente diferente, né? Então é genético isso aí. Não adianta você se esforçar e fazer. Você pode fazer para melhorar o músculo, né? Densidade muscular, mas o volume, assim, para um volume que todo mundo deseja, é muito difícil. Panturrilha e glúteo é difícil. As coxas são importantes você treinar bastante para dar firmeza no corpo? Boa, até recomendo começar pelos grandes músculos, que os americanos chamam de grandes composições. Porque quando você chega na academia e ativa esses músculos grandes, como o quadríceps,
que tem o vasto lateral e o vasto medial e o vasto interno, medial e externo, ele libera ali naquela hora a testosterona. Então, quando você faz uma extensora ou faz um leg press, você libera a testosterona e essa testosterona vai ser usada durante o treino para ganhar volume. Agora, Mário, a prática de exercício também melhora a relação sexual, a vontade, o apetite sexual, a libido. Isso. Melhora isso também, Sim, mesmo que a pessoa envelheça, não diretamente, né? Indiretamente. mas ajuda. Sim, porque ela libera endorfina, né? E a endorfina diminui o hormônio do estresse. O ser humano é assim, se ele aumenta o hormônio do estresse, ele não tem relação. O ser humano não, qualquer animal, né? Por isso que animal criado em cativeiro não reproduz, porque é uma situação de estresse. Agora você falou de algo em relação ao estresse. Pessoas muito estressadas, elas podem estar com desequilíbrio hormonal? Ou, contrário, elas podem levar a um desequilíbrio hormonal, né? Às Sim. vezes tem a gente Porque não tem sabe. gente que grita, que Existem umas situações assim, fica irritada com qualquer coisa, né? Isso. Mesmo jovem, a pessoa é impaciente, né? tem Ela não tem a paciência que deveria ter em muitos momentos, que é o equilíbrio vem com a idade, né? Agora tem pessoas que ficam idosas e, vamos dizer assim, rabugentas, né? isso, Ficam mais perfeito. rabugentas, ficam mais chatas, ficam Sim. intolerantes, enfim. Então, a testosterona é euforizante, né? Então, o jovem, quando está com nível de testosterona alto, tu vê que é alegre, se bate o carro, ele ri, não sei o que, bebi, caí, quase morri. Eles contam a história, essas tragédias dele, porque a testosterona tá alto, tudo tá bom, né? Quando a testosterona cai, aí o mundo começa a ficar pálido. Começa a ficar enjoada, as pessoas começam a reclamar muito, porque tem alteração do sono também, né? Com a idade a gente não dorme direito, e aí já não recompõe o sono, a memória começa a falhar, a pessoa começa a ficar irritada, porque o cotidiano dela começa a ficar prejudicado. Por isso que se recomenda, em Israel, inclusive, se recomenda dar testosterona até 80 anos. Né? Se você tem tendência a demência senil, Alzheimer, preventivamente eles já fazem testosterona nesses pacientes, porque sabe que o nível e o limiar de cognição vai melhorar muito, vai evitar essa degeneração cerebral. Né? Dormir muito significa qualidade de vida, porque tem gente que encosta no sofá, dorme, né? Encosta no ônibus, dorme, encosta em qualquer lugar, dorme. Isso aí mostra que tem qualidade de vida ou a pessoa está dormindo exageradamente? Não, o sono ele é o nosso reload hormonal. Né? Então a gente precisa começar todo dia de novo, mas a gente precisa fazer o reload disso tudo. A gente precisa resetar tudo para começar de novo. Se você é igual bateria de celular. Se você não deixa carregando um período, você vai acordar, a bateria do celular não vai estar completa, durante o dia vai falhar. Então, se a gente não recarregar à noite, nós não vamos ter um bom desempenho de trabalho no dia seguinte. Sempre à noite? Sempre à noite, por causa da melatonina, que é o hormônio que ele regula o nosso metabolismo. Então, nós somos animais diurnos. Nós não temos aparelhamento para viver à noite. Nossa visão não está aparelhada para a noite. Nós somos animais para viver durante o dia. A nossa maior produção hormonal ela é 8 horas da manhã. Né? Então, por isso que as relações sexuais elas tinham que ser feitas de manhã. Deviam ser feitas. À noite. As pessoas têm relações sexuais, na maioria das vezes, à noite, né? Deveriam fazer de manhã, né? Tem que fazer de manhã porque os hormônios. Por isso que o homem tem ereção matutina. Exatamente por isso? Por causa, quando você é jovem, isso é com mais frequência, você tem muita ereção matutina, né? Porque o hormônio está alto de manhã. E à noite, então. Aliás, Mário, não sei se você tem acompanhado, as boates no mundo inteiro, as grandes boates começaram a fechar, porque as pessoas começaram a viver mais o dia a dia, né? E principalmente os jovens, eles preferem mais o dia, né? A geração Z, né? A geração Z, né? A geração Z está refutando, né? Isso é benéfico por uma parte? Tu vê que eu estou gostando um pouco desse comportamento dos jovens nesse sentido, de evitar esses abusos, de ficar até de madrugada, se você perguntar, muitos jovens já não tomam refrigerante, né? Muitos, né? A gente chega, não tomo, não gosto de refrigerante. Quem gosta de refrigerante está entre 40 anos para cima, entendeu? Para baixo já não tem tanto consumo de refrigerante. O problema do jovem é lidar só com a expectativa e a frustração, né? Então, a gente, de uma nossa faixa etária, a gente teve muita frustração e a gente soube lidar com as frustrações, com as perdas. Hoje em dia, se cai a internet numa casa,
É um jovem, caos, é um cara, caos, é um acabou. desespero. Ele tira a cueca pela cabeça. Se você viaja por algum lugar onde não tem internet, não tem Wi-Fi, a primeira Isso. coisa que as pessoas pedem, independente de idade, tem Wi-Fi aqui, Exato. não é? Tem Porque, Wi-Fi aqui. porque eles atrelam a felicidade, né, o bem-estar, esse projeto nas situações ambientais. Então, esquecendo do interior. Né? Então, um conselho para o jovem aí, não seja seu próprio carrasco. Né? Não é? E não instiga tanto as redes sociais, porque nas redes sociais a vida de todo mundo é bonitinha, né? É perfeita, né? Até a aparência, né? Até as aparências agora com a IA, todo mundo é bonitinho, tem um corpo perfeito. As pessoas tratam as fotos, tiram as rugas. Aí trata a foto só que ela tá, né? Os colegas do Os lado. colegas do lado ficam envelheceram e a pessoa ficou com o rosto esticadinho, bonitinho. Isso aí também mostra autoestima, mas também baixa a estima das pessoas que estão do lado. Né? Porque é a necessidade do reconhecimento coletivo, né? A gente tem um amor próprio, a gente gosta de ser popular. Mas o que acontece é que as pessoas estão projetando mais no amor coletivo, né? Me acham bonito, do que você se achar bonito. Né? Eu vejo muitas suas postagens nas redes sociais, você tem dado dicas importantíssimas, inclusive em relação a medicamentos que a gente deve consumir diariamente, como a vitamina B12, né, que é obrigatória, para que você melhore a sua memória. Né? Existem outros tipos de medicamentos que você recomenda também, né? Assim, para a imunidade eu recomendo muito o zinco. O zinco salvou muita gente aí na pandemia. Na né? pandemia. A vitamina D3, ela melhora muito a imunidade. Ômega 3 para o colesterol. Então, mas tem que ser um bom ômega 3, né? Tem que ter qualidade. Tem que ter o frasco escuro, né? Tem que ter o EPA e o DHA com níveis altos. E agora, Júlio, nós estamos vivendo a época de ouro das injeções para emagrecimento, né? A gente vai falar isso no próximo bloco, que eu quero saber muito mais, porque essas injeções são os milagres, né? Fazem com que a autoestima das pessoas subam cada vez mais. A autoestima de todo mundo tem subido muito quando emagrece, né? Todo mundo está virando modelo, né? Daqui a pouco eu falo contigo. Eu retorno daqui a pouco aqui no Incomum. Até daqui a pouco. Agora é possível acompanhar consultas e exames agendados na rede estadual de saúde diretamente no celular via WhatsApp. Com a assistente virtual do Saúde AM Digital, você conta com um canal seguro para confirmar, remarcar ou cancelar sua consulta ou exame sem sair de casa. Se você receber uma notificação no WhatsApp pelo número 9231901504, responda a nossa mensagem e ajude a otimizar os atendimentos na saúde. Governo do Amazonas, trabalho que transforma. Existe uma educação que há 45 anos transforma vidas, com projetos pioneiros de preservação e sustentabilidade. Aqui, os alunos vivenciam uma educação inovadora que os prepara para os desafios do futuro, na qual a excelência acadêmica, competências socioemocionais e ambientais são a chave do sucesso. Afinal, mais que estudantes, formamos cidadãos íntegros que serão os protagonistas de um mundo melhor. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Educação para um futuro sustentável. Matrículas abertas para 2025. Retornando com o programa em comum aqui com o Mário Quadros Macedo, o nosso endocrinologista das estrelas, celebradíssimo. E a gente tem muita curiosidade, por isso nós fizemos um programa especial, porque o Mário sempre está em congresso, em eventos importantes, trazendo novidades para Manaus. E é um dos principais colaboradores da Rede Calderaro, porque quando o Mário anuncia alguma coisa, fica todo mundo curioso em saber o que é, se dá certo, se não dá certo. E ele, no bloco anterior, disse que nós estamos vivendo a era de ouro. Eu não digo nem a era de ouro, eu acho que a era de platina, de diamante, porque as injeções para emagrecer, elas estão subindo a autoestima de todo mundo, né? Todo mundo está entrando numa calça 40, 42, quem vestia 50 está entrando no terno 52, enfim, e é todo mundo muito animado. Isso aí muito custo, evidentemente, que não é um medicamento barato, nem todo mundo tem acesso, mas quem tem acesso está vivendo feliz, e isso é importante, você ficar feliz consigo mesmo e fazer as outras pessoas felizes, porque quando você está bem consigo mesmo, a gente consegue espalhar alegria à nossa volta.
Mário, nós estamos vivendo uma era de diamante, platina, porque não é ouro, não. Até nos Estados Unidos saiu uma estatística agora de obesidade, né, recente. Todo mundo magrinho. Pela primeira vez, depois de 30 anos, a incidência de obeso caiu. Pelo uso de medicamentos apropriados para perder peso. E qual é o melhor mesmo? A grande vedete é a Mounjaro? A tizepatida, ela tem triplação, porque até a tizepatida, a semaglutida, a liraglutida, a dulaglutida, são todos evolutivos, né? Vocês lembram do Victoza, que foi lançado? Sim, o Victoza era a liraglutida. Então, ela é a bisavó Ela é a bisavó. do Quando o Zeca Mounjaro. Nascimento começou a tomar, eu fiquei assim, impressionado. Isso, Ele, então, não, eu tô tomando isso aí. Isso é toda uma geração, gente. Isso aí é uma linha de montagem, uma geração. Aí veio o Victoza, Saxenda, que é o Saxenda, veio o Trulicity, aí veio o Ozempic, que até o Ozempic... Eu nem me lembrava do Trulicity, olha. O Ozempic, que é a semaglutida... Já é a avó, eu fui para o lançamento em São Paulo em 2018, a pesquisadora, que é a dinamarquesa, da Novo Nordisk, que descobriu, que fez o trabalho, ela foi dar uma aula. Então a Novo, que é um laboratório dinamarquês, ele selecionou 2 endócrinos por estado e fez uma reunião do lançamento. Naquele momento eu achei assim, ninguém sabia, né? Era um pré-lançamento. Era uma grande novidade, você fica meio surpreso como é que funciona, e meio receoso de ministrar, né? Tipo, o seu paciente, assim, né? até esse lançamento, elas eram diárias. Então, quem tomava Victoza tinha que tomar todo dia, né? Eu falei, como é que vai ter esse controle? Se o paciente tiver uma hipoglicemia depois de 2, 3 dias, como é que eu vou suspender o remédio? Porque ele vai durar 7 dias. A gente tinha medo, né? Por exemplo, passou mal com Victoza num dia, aí no outro dia você não toma. Ok? Mas aí com o Ozempic de uso semanal, mas ele veio e ele mesmo já revolucionou, inclusive aumentou o PIB, né? Da Dinamarca. A Novo Nordisk acertou na artéria aí, né? Então, esse medicamento ele faz o quê? Ele é um peptídeo que tem no nosso intestino, a gente produz essa substância. Quando a gente come esse peptídeo, ele cai no sangue e desliga a fome no cérebro para você parar de comer e ele diminui o volume do estômago para tu frear. Isso naturalmente ocorre com a gente. Ele faz uma bariátrica química. Isso. E aí eles mimetizaram essa proteína que é a semaglutida. E aí as pessoas começaram a perder peso porque comeram menos, com menos fome, e não conseguia comer muito. Quem tem transtorno compulsivo de ansiedade generalizada, que começa a comer e não consegue parar, começou a frear. Né? Inclusive, Mário, ele freia quem bebe, né? A pessoa, quando sente o cheiro da bebida, ela começa a ficar enjoada. Eu tomei Ozempic, eu sei disso, que a gente ficava enjoado com tudo, né? Que ela provoca umas reações assim... não são comuns para o nosso dia a dia. Mas isso sabe por quê? O álcool ele é absorvido no estômago. Ele é um dos raros alimentos absorvidos diretamente do estômago. Por isso que quando você bebe, com 15, 20 minutos você já está alegre. Está animadíssimo. Não chegou no intestino ainda, né? Não deu tempo. Mas você já... Por isso que é perigoso também comer com o estômago vazio, que aí vai absorver mais rápido. Enfim, como a semaglutida, que é o Ozempic, ele age no estômago, e o álcool, ele também é absorvido no estômago, aí você tem uma rejeição. Então, o que mais sofre, uma ação de tirar a vontade de beber é esses remédios que agem no esvaziamento gástrico, como ele. Agora aí, Mário, desculpa, eu te cortei. Pode continuar. Não, é porque você me perguntou, ele deu essa volta, né? Ele me perguntou do Mounjaro, que é a tizepatida, por que ela é mais eficaz? Por que ela chega a 24%, 25% do peso, de redução de peso, e o Ozempic 14%? Porque ela é triplação. Então, ela tira a fome, diminui o estômago, mas ela também dá saciedade. Então, ele tem um terceiro peptídeo, que é o GLP-1. Aqui era só o GIP, são 2 peptídeos. Né? Ele tem um terceiro que dá saciedade. Então, você come pouco, se satisfaz. E isso é qual a vantagem que eu acho interessante? Porque ele reeduca. Você parou o tratamento, você não corre aquele risco do reganho de peso. Não corre tanto quanto os outros. Então, o reganho de peso com quem usa tizepatida... É o efeito rebote, né? Efeito rebote. Ele é baixo, né? Porque ele reeducou a pessoa. Se a pessoa aproveitar esse momento e se reeducar de vez mesmo, e aí vai... Agora, Mário, existem efeitos colaterais no Ozempic, né? E vários organismos são diferentes, né? Isso. Umas pessoas têm prisão de ventre, outras têm diarreia, Isso. outras têm enjoo, outras não têm enjoo, outras têm azia, outras não têm azia, enfim. Cada organismo é cada organismo, né? Isso. Como ele é um produto, digamos, natural, é igual perfume, né? Se você passar um perfume em várias pessoas,
ele oxida diferente, né? A pele é diferente, né? Oxida e dá o cheiro diferente. Então, esse tipo de medicamento, como ele imita uma proteína, por isso que tem que ficar na geladeira, tem que ter todo o cuidado. Pegaram uma pessoa trazendo, né, monjaro dentro da calça, joga fora, porque ele é natural, ele é termolábil, né? Então, Estão fazendo contrabando de monjaro, né? não compre nada que você não tiver gelado. Se você não pegar, não compre, viu? Porque ele é muito sensível à temperatura. Agora, o monjaro, eu considero, eu vou dar o meu depoimento aqui, a grande descoberta do século XXI. Realmente, ele não me deu nenhum tipo de reação. Ele me deixou sem fome. Eu não ficava irritado, porque a Ozempic já me deixava irritado, e outras pessoas não deixam irritado. É cada organismo. Eu ficava com reações totalmente diferentes no dia a dia. A Monjaro não, ela me deixava tranquilo. Os sintomas são iguais, você pode ter enjoo, vômito. Eu não tive nenhum tipo de enjoo. Pode ter cefaleia também, alguns pacientes têm dor de cabeça. E alguns pacientes podem ter fraqueza muscular. Tá? O Monjaro, eu, inclusive, estou vendo isso com mais frequência. Por quê? O nível de açúcar no sangue realmente cai. Cai bastante, né? E o açúcar é o principal combustível do músculo. Então, para você que não tem tendência a diabetes, tome muito cuidado. É mais perigoso, né? Tome cuidado com a automedicação, porque você pode ter sintomas de fraqueza muscular, indisposição, e o uso indevido do Monjaro, às vezes até com a dose errada. Você pode até usar, mas pode estar com a dose errada também. Eu acho que hoje em dia o maior presente que você pode dar para alguém é uma Monjaro dentro de uma caixa. Não precisa de uma joia nenhuma, dê uma Monjaro que a pessoa fica tão feliz, parece que ela acertou na loteria, né? Quando o rapaz falou, eu ganhei uma caixa de Monjaro, uma caixa cheia de Monjaro. Então, é o grande presente hoje em dia. Mas a gente não pode projetar no Monjaro toda a responsabilidade de perder que peso. Nós temos, né? De perder, porque você tem que tentar manter sua vida saudável. Porque você vai passar o resto da vida tomando injeção para emagrecer, né? Um dia você vai ter que parar isso aí. E se você... Nunca é saudável isso, você tomar um medicamento a vida toda. Mais de 6 meses, não. A gente recomenda assim, no máximo 6 meses. Isso no caso para emagrecer, né? Tá falando e agora emagrecer sua especialidade, se você está com sobrepeso ou obesidade. Não é para... no casamento da minha filha, a pessoa está pesando 62, 63 quilos. Eu quero perder 5 quilos no casamento da minha filha, formatura, aquela coisa eventual. Quero perder peso, aí você vai prejudicar seu organismo. Depois que você parar, você pode ter um problema de saúde. Agora, eu sempre falo, Mário, que a automedicação era muito perigosa, né? Nós já vimos várias pessoas que se automedicaram, tomaram Monjaro, tiveram reações terríveis, né? E já dizem que o Monjaro pode trazer outros tipos de doença, então você tem que ter um acompanhamento médico. O médico pede seus exames para ver se você está apto para tomar Monjaro. Principalmente e não é qualquer idade que você pode tomar Monjaro, né? Um adolescente não pode ficar tomando Monjaro assim. Nossa, é muito perigoso. A não ser que, assim... seja recomendado pelo médico, né? Que é o que a gente chama de body fat, né? Que é a gordura corporal. Acima de 40%, aí... para o adolescente você recomenda, porque se você não tratar ele agora, você vai tratar de doenças crônicas lá na frente. Mas tem que ter um exame, né? Tem uma bateria de exames. A titulagem do Monjaro vai de 2,5 miligramas a 15 miligramas. Então, qual que você vai usar? Qual a dose? 2,5, 5, 7,5, 10, 15? Então, você precisa fazer a sua titulagem de gordura. É pela percentual de gordura por bioimpedância que você vai calcular a dose certinha. Se você dá a dose certa, você perde peso, sem perder massa muscular, que é o perigoso dessas dietas rigorosas, e você vai conseguir manter o peso depois que parar de tomar a medicação. Nós temos que sempre tratar a pessoa olhando que ela vai parar. Então, vamos colocar um ritmo. Vamos colocar um ritmo que ela consiga enganar o organismo, porque se você emagrece muito rápido, o organismo registra isso, que você está doente, e ele vai fazer tudo para você ganhar peso. Então, quando você parar, ele vai lançar os contrarreguladores para você ganhar peso todo de novo. Então, o emagrecimento é uma maneira também de você enganando o organismo. Não deixar ele registrar que você está perdendo muito peso, senão ele vai se defender. Agora, Mário, existe o Egov também, que não tem nada a ver com aquele outro remédio que as pessoas tomam para ressaca. É Egov, né? WEGO. É Egov, né? Também são três medicamentos diferentes que fazem parte dessa era de diamante, de ouro, de platina. O Egov é o Ozempic melhorado. Ele é 2,4 miligramas, o Ozempic só chega até 1 miligrama. E ele é o primeiro a ter
a indicação em bula e registrado na Anvisa aqui no Brasil para tratamento de obesidade. Inclusive o Monjaro, que vai ser lançado dia 7 de junho no Brasil, Já, grande expectativa em torno do lançamento. ele não tem né? indicação ainda da Anvisa para tratamento de obesidade, só de pré-diabetes e No diabetes. Brasil ou no mundo Brasil, inteiro? No Brasil. No Brasil. A Anvisa é a agência nacional. Né? E o IGOV já pegou a certificação da Anvisa e pode ser usado para tratamento de obesidade. A vantagem dele é que ele é uma dose 2,4 vezes maior que o Ozempic e a Anvisa liberou para tratamento de adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Então, ele é o único que pode ser usado em adolescentes e na faixa etária de adulto jovem. O Ribels, ele fica incluído também nesse grupo de remédios para emagrecer, de tratamento de diabetes? Ele é um bom remédio, realmente? O Ribelsus é a semaglutida, é o Ozempic em comprimido, né? Então, ele tem de 7 miligramas e 14 miligramas. A gente recomenda começar logo com 14 miligramas, porque como ele é por via oral, parte dele é inativado no estômago. Se você produz muito ácido, você inativa muito a semaglutida. Por isso que para alguns pacientes funciona bem, para outros não. Então, é igual roupa, você tem que experimentar. Para alguns não vai funcionar, se a pessoa produz muito ácido, ele vai inativar muita substância. Se você produz pouco ácido, você vai absorver melhor, você vai emagrecer melhor. Eu vou dizer para ti que assim, 67% respondem bem, 33% não respondem com o Ribelsus. Agora, Mário, você sempre indica umas vitaminas que a gente deve consumir bastante. E vão ser lançadas mais vitaminas, né? O que a gente não pode deixar de ter assim no dia a dia? Assim, todo dia consumir a partir dos 40 anos, por exemplo. Eu já falo do meu grupo, já estou 60 anos, né? 60 anos, já estou na terceira idade. Nós temos, como a gente se refugia muito do sol, né? Então a gente tem uma carência da vitamina D. Então é bom você repor. Porque a manipulada é melhor do que a industrializada? Não, compra industrializada. A industrializada pode também? A não ser que você vá tomar muitas vitaminas, aí a gente manda manipular, porque senão você vai, teu armário não vai ter espaço de tanto frasco de vitamina. Mas pode comprar industrializada. O quanto de vitamina D? 2.000 unidades por dia. Pô, mas eu vou esquecer. Eu posso tomar uma vez por semana? Pode. Aí é 10.000 unidades. Mas eu vou esquecer, eu posso tomar mensal? Pode, é 50.000 unidades. Então, 50.000 unidades por mês, 10.000 por semana, 2.000 por dia. Você pode comprar qualquer uma dessa titularidade. Vitamina B12. A vitamina B12 ela é rica em alimentos proteicos, como carne, porco, frutos do mar, peixe, ovos. E as pessoas estão restringindo isso, né? Os veganos, os vegetarianos, os bariátricos têm carência de vitamina B12. E ela é importante para quê? Para a formação do sangue, proteção do sistema nervoso central, ela que forma a capa de mielina. A capa de mielina é a capa que envolve o nervo. E evita, inclusive, a neuropatia diabética. Porque o açúcar consome essa capa do nervo. Ele descapela como se fosse um fio, né? O fio tem aquela capa isolante, a mielina é a capa isolante do nervo. O açúcar descapela o nervo e a B12 volta em capa de novo a mielina. Então, o diabético ele tem que tomar 500 microgramas de vitamina B12 por dia. Existem 4 tipos de vitamina B12. Uma sintética, que é a cianocobalamina. A vitamina B12, o nome químico dela é cobalamina. Então, a cianocobalamina, não tome, ela é sintética. Tá? Tem hidroxicobalamina, adenosylcobalamina e a melhor de todas é a metilcobalamina. Por quê? Porque a biodisponibilidade dela é melhor. Então, quando você toma, você sabe que no sangue vai chegar aquela quantidade boa. Os outros não, vão se perder na barreira do fígado e do estômago. Então, procure na farmácia metilcobalamina, 500 microgramas, tome 1 por dia. Ela é hidrossolúvel, não precisa ser de manhã, de tarde, de noite. Pode tomar a qualquer hora. E magnésio sempre? O magnésio ele é importante, ele é importante para tudo, né? Cada dia se descobre mais coisas do magnésio, da filtração renal, da imunidade, então, do sono, proteção cerebral. Então, existem vários tipos de magnésio. Se você tem problema de insônia, compre o magnésio dimalato ou bisglicinato. Se você tem problema de prisão de ventre, compre o magnésio citrato. Se você tem problema cardíaco, de hipertensão, compre o taurato de magnésio. Tá? E se você tem problema de memória, o treonato de magnésio. Agora, Mário, para a gente encerrar o programa, uma pergunta assim, rápida. É melhor o Monjaro injetável, a injeção, ou o chip? O chip foi lançado por uma indústria aqui.
a vantagem do chip é assim, que você implanta um Mounjaro e ele dura 2 meses. Você não precisa pegar a injeção semanal. Mas não dói o Mounjaro, não dói. Agora, qual a gente tem que ter cuidado? Porque se o paciente tiver muitos sintomas, a gente não sabe como é que você vai tirar esse chip, porque ele é um chip absorvível. Então, o que eu recomendo? Se você nunca tomou o Mounjaro e quer colocar o chip, primeiro tome o Mounjaro injetável. Para ver a adaptação do seu organismo. Você não vai ter sintoma de vômito, porque se você colocar o chip, não vai ter como tirar, entendeu? Mário, muito obrigado. A gente vai deixar suas redes sociais aqui. Você está sempre dando dicas, informando os seus seguidores em relação a novos medicamentos, tratamentos, para que as pessoas tenham uma vida melhor. Obrigado por nos receber na sua casa, nós invadimos a sua casa nesta tarde e ficamos muito felizes em trazer informações importantes para os nossos telespectadores. Assim que você que é um dos grandes parceiros da Rede Caldeirada de Comunicação. Sim, eu acho que é o papel social do médico, a gente informar a população, porque um médico dentro de uma sala de consultório, ele não vai ter uma contribuição muito grande para a saúde da população. Então a gente tem que municiar a população. E aí vou voltar aqui depois com vocês quando tiver o lançamento da insulina semanal. Isso aí é super novidade. Insulina semanal. A gente vai deixar esse gancho aqui, porque o lançamento dele vai ser agora, em junho. Eu vou participar do congresso de lançamento, vai ser dia 6 de junho, e vai ser lançada a insulina semanal. Para quem é diabético, aí, uma super novidade, uma injeção por semana e acabou aquele sofrimento de ficar tomando injeção todo dia. Mas eu prometo a vocês que eu volto aqui com o Júlio e a gente vai falar dessas novidades. Obrigado, Mário. Semana que vem tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até a semana que vem.